fim da modernidade, os pensadores franceses, influenciados especialmente por Baudelaire, traz a filosofia para um café. Obviamente, do ponto de vista da Europa. O Conversa com o Poeta de hoje tem a alegria, a honra de trazer para um bate-papo ele que é historiador, professor, artista plástico, babaorixá e filósofo, João Borges, para falarmos sobre filosofia, mas sobre o ponto de vista dos pensadores da Mãe África. João Borges, é uma honra, uma alegria trazer você para o Conversa com o Poeta. Alegria é toda minha. Antes de mais nada, gratidão por mais uma vez estar perto de você. Nós acreditamos que, na medida que compartilhamos o mesmo espaço, ele se torna sagrado pela capacidade que nós temos de emanar essa energia, né? E receber essa energia vindo de você significa, antes de mais nada, a capacidade de me tornar mais sábio, porque eu sou suspeito para falar com relação à relação que temos do ponto de vista da observação estética, né? De você como um elemento importante dentro da história da cultura recente de Camaçari, e eu também como uma pessoa que gosta de pensar sobre estética, para mim é de grande alegria, né? Você traz aí um tema que eu acho que é importante para nós abordarmos, que é sobre o sagrado, né? E eu acho, inclusive, que esse nosso encontro já estava escrito, esse nosso reencontro, porque eu acho que já nos encontramos, talvez há 1000 anos atrás, a gente só tinha esquecido, e agora o universo nos traz essa possibilidade sagrada desse reencontro, e para falarmos sobre filosofia. O que é filosofia para você, João Borges? Então, já que você falou sobre essa dimensão do sagrado, a qual o pensamento ocidental, dito mais eurocêntrico, tem a tendência de fazer um processo de laicização, de separação, de visão dos mundos, eu vou tomar como parâmetro a nossa visão de cá, que observa a sacralidade em tudo. Então, o meio que nós estamos envolvidos, o nosso meio ambiente, ele é por si sagrado. Então, não apenas a visão ambiental do ponto de vista de natureza natural, as águas, a terra, as árvores, né? Mas do ponto de vista da existência em si, da capacidade de se perceber como ser vivo, de se perceber como ser pensante, é uma atitude de autossacralização, né? Então, nós podemos observar isso sob pontos de vista africanos diferentes, tanto do ponto de vista quemético, né? Aí, para você que não está muito habituado com esse termo quemético, refere-se ao Egito, né? Aos povos egípcios, que Kemet vem justamente dizer: eu sou uma pessoa preta, eu sou um ser humano preto. Então, os ditos egípcios, eles se denominavam como quemético, né? Que são, inclusive, para uma boa parte dos pesquisadores da história da filosofia, os responsáveis pelo nascedor da filosofia como ela é, né? Diga-se de passagem, esse termo grego filosofia, ele surge com um pensador pré-socrático chamado Pitágoras, que estudou na escola de Ptah-Hotep, absorveu esse nome de Ptah-Hotep, que é um grande pensador que a referência que a gente poderia dar dele é o livro da vida, né, que depois foi denominado o livro da morte, que está lá no Museu do Louvre, inclusive, 10.000 páginas escritas, né, sobre campos diferentes do saber, da existência, né, e que também já derrubam o primeiro preconceito de dizer que os povos africanos não escreviam, que é um grande preconceito, apenas eles não desprezavam a oralidade, né? Mas, voltando à sua pergunta, a gente poderia falar dessa visão de integral, né, e de ver o sagrado, o científico, o tecnológico, o estético no campo das artes como sagrado e também como profano e também como científico, tudo ao mesmo tempo, porque o que os contemporâneos me chamam de interdisciplinaridade, os iorubanos já viam, os bantus também já viam, né?
A escola de Gana também, que é uma escola super importante do ponto de vista da cosmologia, por exemplo, já havia a relação entre o nosso comportamento particular e o universo. Então, a sacralização é uma visão de mundo, é um fundamento, é um valor civilizatório dos povos africanos, na sua grande maioria. João, dois intelectuais, dois artistas, dois pretos que somos, e estamos cá não falando ainda, né, apenas de futebol. Estamos falando de filosofia. Isso assusta? Se filosofia virasse moda, a coisa ficaria preta. Um grão de areia se tornaria o universo. E um griot seria uma montanha. Por isso aqui estamos e passamos. Mas passamos ali, aqui e acolá, mas principalmente à frente. Porque passo, eu passo. A cada passo, passamos para viver não o passado, mas passando para o futuro. Significa dizer que nós estamos apenas fazendo uma reflexão a respeito do que os nossos antigos já faziam. Eu tive a oportunidade de conhecer seus pais e beber daquela sabedoria diária, assim como você também teve a oportunidade de ver os meus. O seu, sim. Então, na Dois verdade, grandes mestres. Sim, sim. O que, na verdade, nós estamos fazendo é associando princípios nossos ao que é vigente. Porque quando, há alguns anos atrás, não tínhamos tanto acesso a um conjunto de procedimentos médicos, que nos curavam são as pessoas do nosso bairro que trabalhavam com as ervas, que trabalhavam com determinados tipos de elementos. E de onde vieram esses elementos? De onde veio esse saber? Esse saber passado de geração em geração, e que, muitas vezes, ele se cristaliza pelo segredo. O que nós estamos fazendo nesse momento, enquanto dois homens pretos que tiveram a oportunidade de brigar pelo que acreditam e se formar dentro dessa briga, é justamente passar para as novas gerações uma visão a partir do nosso tempo e nossas vivências. Porque a filosofia, o modo de fazer, saber, dizer, já teria sido passado pelos nossos antepassados aos nossos pais, e que nós estamos passando para os nossos filhos e depois para os nossos netos. Com certeza você já com sua netinha, né? Já, sentido. Com Maria Flor. João, primeiro uma alegria, uma honra ter você aqui. João Borges é um dos grandes pensadores dessa cidade, um dos grandes pensadores de Brasil, mas que a gente tem a felicidade de ter perto da gente, né? Porque é um munícipe aqui de Camaçari, e você traz para a cidade uma ideia que eu achei fantástica, de trazer a filosofia para o bar, para a feira, para os campos onde camadas de pessoas não estão habituadas ou até acham que não têm direito. Como que é esse teu projeto? Que eu fiquei encantado. Me fala um pouco sobre isso. Então, o projeto Oluo, o termo Oluo é um termo iorubá, ou vem de segredo, ou de segredo, e Olou, Senhor. Mas o Senhor no sentido de revelação. Então, é aquele que traz o segredo, né? Nas tradições, do ponto de vista tradicional, tradição tradicional parece redundante, mas eu quero dizer no fazer, no saber e no dizer divinizado. Aí você tem a figura do Babalaô, que, através de oráculos e de cálculos, ele diz a cor que você deve vestir, que faz bem para a sua saúde, os horários do dia que você não deve estar fora de casa. Ele fala sobre um elemento primordial de compreensão do universo, que é o Odu. Mas, no caso aqui, nós estamos tratando o Oluo como um senhor de sabedoria, né? Aquele que divide a sabedoria, que dá o nome ao projeto. Entretanto, não obstante essa necessidade de popularização da filosofia, mas da reafirmação da filosofia na população, a gente tem como referência um filósofo contemporâneo que fala de uma
a antiguidade, que é Teófilo Obenga. Teófilo Obenga é um filósofo congolês que vai dizer assim, que a filosofia ela nasce em tempos imemoráveis, retirando aquela referência histórica do século V a.C. na Grécia, com aquela tríade de Sócrates, Platão e Aristóteles. Teófilo Obenga vai dizer também que a filosofia é que nem a música, aí já vai cair no campo que você gosta, que é a estética, que a música você não pode dizer que ela nasceu na Alemanha, ou na Grécia, ou com os tupinambás, ou com os indianos, ou com os aborígenes da Oceania, né? Ela não nasceu no Peru, ela não nasceu na Espanha, ela nasceu com a humanidade. Então, a capacidade de filosofar, de problematização sobre a sua existência, o sentido da sua vida, a relação com o conhecimento de causa e efeito, as criações, a admiração com relação àquilo que lhe toca a alma, é da humanidade. Então, tanto dentro das universidades, quanto na Feira de Camaçari, ou na Baía de Acarajé, ou no Espaço da Laje, ou aqui com você, ou com você que está nos vendo e ouvindo agora, nós podemos fazer a prática do pensar e do refletir do ponto de vista filosófico, que está impregnado na gente. João né? Borja, a estética, inclusive estávamos discutindo isso, né, nos bastidores da entrevista, poderia dizer que ela pode ser lida através do sensorial? Então, isso é uma discussão profunda, porque se você pegar, por exemplo, os pensadores da escola de Amenemop, né, que está lá 2000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. 2000 anos antes de Cristo, lá no Egito, você vai ver que ele vai dizer que a morada do pensamento não é só a cabeça, é o coração. E que o Ma'at, ou seja, a capacidade de construção das palavras, é uma obra de arte por si só. Então, logicamente que para você construir aquelas pirâmides com blocos de granito que tem, no mínimo, 10 toneladas cada um, é preciso muito cálculo. É preciso um conjunto de conhecimentos, de saberes, de conhecimento de engenharia que não são apenas feitos com o sentimento, mas ele aponta para aqueles hieroglifos e aquelas obras de arte do ponto de vista da escultura em pedra, com uma sapiência da não separação entre o pensar puramente racional e o sentimento. Então, levando em consideração essa discussão da sensualidade, do que é sensorial, que tanto os pensadores europeus, principalmente Baudelaire, vai trazer, é a capacidade que a gente tem de viver artisticamente. Aí, trazendo para a feira. Você vai à feira e você encontra aqueles carregadores com aquelas caixas, trabalhando e cantando, e muitas vezes produzindo cantigas que hoje, na contemporaneidade, com as novas tecnologias, são capturadas por uma série de novos artistas, também como nós, pretos pobres da periferia, que de maneira muito difusa conseguem criar batidas fáceis e que as pessoas se identificam, embora que hajam muitas críticas com relação às suas letras e tal, ao máximo explorando a sensualidade. Não tome sensualidade apenas no campo sexual, erótico, mas a sensualidade em todos os campos, desde a percepção do suor e dos cheiros até a memória ancestral que vem de lá, do Egito, né? Então é isso. O que possibilitou os pensadores europeus, principalmente franceses, serem bem-sucedidos, né, com essa ideia do café filosófico. Inclusive, tem um programa. Sim, né, na TVE, né? Na Cultura já tem aproximadamente 20 anos esse programa. É justamente apontar que a capacidade de filosofar está no ser humano. Então, na medida em que você vai a uma baía de acarajé, todo mundo aqui, com certeza, já comeu um acarajé numa baía de acarajé. E
Quando você se senta para comer e você começa a dialogar com a baiana, sempre você vai ter uma aula de ontologia. Ontologia é aquele campo da filosofia que trata-se sobre o sentido do ser. Ali, com certeza, você vai falar sobre as suas expectativas de vida, a sua origem, vai falar também sobre outros campos, a economia, o preço das coisas e tal, vai falar sobre o campo da estética, das novelas, e você vai falar também sobre a questão da violência. Então, a gente filosofa diariamente sem se perceber. Então, o que é que a gente faz? Traz esses teóricos da filosofia africana, que até então não são tão bem trabalhados por causa de um outro conceito que a gente trabalha, que é o epistemicídio, que é a tentativa de destruir, de matar o pensamento que não é dito ocidental, com a sabedoria diária. É justamente o que a gente faz. É como o teatro da solidão solidária. Semelhante. A tua existência, a tua presença nesse planeta, o que significa? Então, existir, antes de mais nada, é uma verdade. Então, o que é verdade? É tudo aquilo que é. Então, eu sou Luoade, é o Oruncó que eu recebi de Obatalá. Eu vou falar numa dimensão que vai parecer teológica, mas não é especificamente teológica, mas é do ponto de vista da visão iorubá na qual eu descendo. Então, Obatalá é aquela força cósmica, aquele Irumolê, que proporciona, segundo uma visão mítica iorubá, a construção do planeta. Agora, engraçado que Obatalá, com toda a sua sapiência, ele precisava de todos os outros elementos para construir o planeta. Então, ele convidou a todos. Convidou o Senhor dos Ferros, convidou a Senhora das Águas, convidou a Senhora da Lama, o Senhor das Montanhas, e convidou a todos. Ele só esqueceu de convidar um. Na verdade, ele não quis. Foi um esquecimento que foi Exu, que é o Senhor da comunicação. E isso causou a ele uma série de outros problemas. No final da história, Obatalá acabou se embriagando. Olha um Deus que se embriaga, né? O Zé Celso adoraria te ouvir. Aliás, eu vou mandar essa entrevista para ele vai adorar. Zé Celso do Teatro Oficina. Um beijão para você, Zé Celso. Você é um grande mestre nosso. Vai adorar te ouvir. Axé, Zé Celso, para você também. Então, assim, e aí o Dudua, né, que é o patriarca, o grande patriarca da cultura urubá, constrói o planeta, mas a vida fica para Obatalá. Voltando à introdução do texto, que é a pergunta, o que é a existência, é a pura verdade. É a capacidade de perceber a respiração, é a capacidade de perceber a excitação sexual, a capacidade de se chatear, a capacidade de chorar, a capacidade de ouvir uma poesia, de olhar um quadro, de pensar nos preços das coisas, de pensar entre a verdade do universo e a prestação que vai vencer. Essa questão de olhar um quadro, eu lembro de uma história, um amigo meu, ele é um grande produtor de cultura, um grande produtor cultural aqui de Salvador. Ele tinha brigado com o pai, passou 2, 3 anos sem falar com o pai, enfim. E ele, cara, eu tenho que fazer as pazes com meu pai. Até que um dia, por telefone, ligou para o pai, disse que amava e fizeram as pazes, né? Ele falou, eu tenho que dar um grande presente para o meu pai. O que é que eu vou dar para o meu pai? Um médico, né? Já sei, eu vou levar ele para Barcelona. E aí comprou as passagens, pagou tudo, hotel, enfim, levou o pai para Barcelona. E chegando em Barcelona, disse, vou levar meu pai para onde? Aí resolveu levar para o museu. E chegando lá, foi mostrar uma obra de Miró, né? E aí, que é Miró, e falou sobre Miró, né? E o pai dele começou a olhar o quadro de Miró, ficou olhando e não parava de olhar. E aí, meu amigo querido, Gil, aí Gil foi dar uma volta, né, para ver outras obras e olhava para trás e viu o pai dele lá sem tirar os olhos fixados no quadro, né, olhando. Passou uns 10 minutos olhando o quadro. E aí Gil falou, olha, que legal, cara, estou muito feliz. Graças a Deus que eu acertei no meu presente. Aí chegou lá, né,
perto dele, falou assim: "E aí, pai, o que é que você achou ele?" Vagabundo. Como é que vende 2 riscos por 5 milhões de dólares? Essa questão da percepção do olhar, né? O que é arte, né? O que é estética, a partir de quem vê, né? Não, mas é verdade. Mas perceba você que até na negação do pai de Gil, você tem ali uma reflexão, né? De passar aquele tempo todo e olhando. Porque a negação é uma verdade, né? Claro, claro. As verdades também são negativas. Sim. Nem sempre ela é afirmativa. Na medida em que ele fica lá e se pergunta, e isso aqui é arte mesmo? Ele já foi tomado por uma série de sentimentos que talvez ele não consiga. O tempo que ele passou a observar, né? Com certeza. Agora, é claro que do nada, nada vem, e as artes, elas também representam muito a capacidade de afirmação de cada identidade, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que na primeira metade do século XX, os franceses eles ficaram extremamente interessados nas artes africanas, né? E eles têm uma atitude, a partir do final da primeira metade do século XX, de mandar várias figuras para vários locais do mundo, e vários locais especificamente da África, para entender isso. Aí você tem a figura do Pierre Verger aqui, sim, que o Gilberto Gil, inclusive, ele faz um documentário sobre a vida de Pierre Verger, e Pierre Verger fala a respeito dessa atitude de perceber um cansaço dos europeus nas suas produções artísticas e uma necessidade dele de buscar as tradições africanas nesse sentido estético. Então, a visão de negação do pai de Gil, voltando aí ao estudo do caso, representa também aquela capacidade de não se enxergar naquilo que se vê, né? Sim. Você falou de Gil. Gil tem uma coisa, aliás, lindas, né? Que ele diz, que ele canta, né? Que ele poetiza, mas tem uma coisa que uma vez eu ouvi ele falando que eu achei encantador. A gente falando sobre essa questão da arte, da cultura, né? É o que deve ser oferecido ao povo, né? Como se o povo fosse apenas esse ser que recebesse, né? E ele falando que as pessoas são muito ingênuas em relação a oferecer aquilo que as pessoas acham que é apenas aquilo que o povo gosta. E ele disse uma coisa interessante, João. Ele falou assim: o povo sabe o que quer e quer também o que não sabe. Rapaz. O povo sabe o que quer e quer também o que não sabe. Então, quando eu trago você aqui para Conversa com o Poeta, é também nessa perspectiva de situar você, e por isso eu te provoquei na pergunta anterior sobre a sua presença no mundo, de situar você nesse planeta, mais em especial na nossa cidade, por nossa sorte, como um gigante. Porque quando você traz essa possibilidade do povo, em qualquer esfera, em qualquer lugar, de qualquer segmento, discutir esses saberes, a partir da literatura, a partir da música, das artes plásticas, enfim, você traz esse povo para se enxergar do ponto de vista que ele não se enxergava ainda. Porque e já entrevistei algumas pessoas aqui, e ia dizer, isso não é para mim, né? Eu não vou conseguir ser entrevistado. E dava, sobretudo, mestres de cultura popular, né? Deram verdadeiras aulas, né, como a sua hoje aqui. Então, eu quero dizer para você, João, porque muitas vezes isso acontece rotineiramente. Nós, intelectuais pretos, pensadores é uma palavra que se coloca muito dentro de uma caixinha, todo mundo é um pensador, mas que pensa de outra maneira, às vezes somos relegados, né, a qualquer coisa. Então, queria te dizer que você é um presente para essa cidade,
é um presente para esse programa. Isso não é uma entrevista que eu estou fazendo com você, é uma aula, né, que estamos assistindo, mas eu quero, a partir daí, te perguntar por que você escolhe a África para essa mesa de conversa no seu projeto. Então, vamos por partes, porque, na verdade, você não fez uma pergunta, você fez um questionamento. Então, levando em consideração o início do que você falou a respeito de Gilberto Gil, primeiro você está me constrangindo, porque é uma comparação com Gilberto Gil, Ave Maria. Gilberto Gil, eu fui tomado de grande gozo do sentido quando eu soube que Gilberto Gil foi reconhecido como mais um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, o que é de uma justiça, é de uma sensação de justa medida enorme. Eu queria falar para você sobre uma obra de Gilberto Gil, que não é nem da música e nem da poesia, que é sobre o audiovisual, que inclusive me instiga a me jogar também a essa área de audiovisual, que é um documentário que se chama Mensageiro entre Dois Mundos, que ele fala justamente do Pierre Verger, que ele faz essa relação entre a África, o Brasil e a Europa, né, trazendo esses saberes, esses fazeres. E o Pierre Verger, depois ele publica vários livros nessa pegada, e Gilberto Gil documenta isso. E o Gilberto Gil me influencia também a me jogar nesse campo, e aí eu já vou lhe sugerir que você veja aí alguns dos meus documentários, né, que eu tive... Me fala um pouco, a gente já volta, mas me fala um pouco sobre os documentários, que eu quero passar os links para quem estiver assistindo Conversa com o Poeta. Tem um que chama-se Minha Cidade é uma Árvore, que é um documentário que fala sobre a história de Camaçari a partir da árvore Camaçari, porque muitos munícipes nem sabem o motivo pelo qual Camaçari se chama Camaçari, né, a origem da palavra e tal, e a maioria das pessoas também não conhecem a árvore, que estava em extinção, inclusive, a gente também acoplou isso a um projeto de plantio dessa árvore, né? Plantamos aqui na cidade de Saber algumas, inclusive, a maioria das pessoas não conhece as folhas, os galhos, a semente, a sua capacidade medicinal, a sua importância para a história do Brasil, né? O que é que leva a essa quase extinção, né? Aí tem que entender um pouco a história, e aí eu sugiro que você assista. Minha Cidade é uma Árvore, né? Tá no YouTube. Está no YouTube. Tem lá também Tradição e Sustentabilidade, que fala sobre as comunidades tradicionais de Camaçari. A gente vai fazer diálogo com cigano, com a população indígena, com marisqueiras, com pescadores artesanais, com comunidade de terreiro, com quilombo. Então, a gente vai com essa intenção, com esse objetivo implícito de mostrar às pessoas que Camaçari não se resume apenas a polo petroquímico e praia bonita, mas a capacidade de mostrar o poder da sua gente, o viver da sua gente, o fazer da sua gente, a gastronomia, as artes, a relação primordial com o meio ambiente, né? Mas, voltando a essa questão do Gilberto Gil, é uma referência para mim, né? Assim como você também não apenas porque estão na Terra há mais tempo do que eu, mas porque produzem coisas que nos levam à reflexão. Tem uma música de Gilberto Gil que é bem simples, que parece uma das mais bobas, que eu ouço ela desde criança, que diz que pula, caminha, não pode parar, pula, caminha, que eu quero passar, pura morena que eu quero ver, ficar parado assim é que não pode ser. É uma música para criança, né? Mas ela me instiga nesse sentido de me jogar a fazer as coisas que sempre as pessoas fazem para que a gente consuma. E a importância de perceber que a arte ele é também um negócio e que nós podemos viver de arte. Aí eu quero tirar um pouco o holofote para mim e colocar a você que é a possibilidade de que os jovens percebam que ele pode ser também um cineasta, ele pode ser também um poeta, um músico, e sobreviver disso de forma digna e construir o contexto identitário do povo, e construir a realidade do povo, a realidade sua, a partir dessa inter-relação. Porque o povo ele não só consome
as produções artísticas no geral, mas o povo ele é produtor disso, na medida que ele é uma fonte de inspiração também. Eu faço mestrado numa universidade americana de negócios internacionais, né? E as pessoas ficam muito assustadas, né, quando sabem que eu faço, que eu estou concluindo o mestrado de negócios internacionais e nos Estados Unidos. O que é que isso tem a ver com a sua poesia, com a sua música, com o seu teatro, com o seu cinema, tudo, né? E por que também esse mestrado lá? Porque aí não tem para ninguém. Os americanos dão um banho nessa transformação de cultura em poder e em dinheiro. E o que você faz, o que você fala agora, você traz, que eu acho que tem que ser um momento de reflexão para quem nos assiste, sobretudo os artistas que caíram no conto do vigário, né? Principalmente no pensamento do dominador, de que a gente tem que fazer arte apenas por amor. Obviamente que tem que fazer arte por amor, porque todos os profissionais, aquele que pinta essa parede, aquele que vai à rua, você dá uma continuidade a isso, né? Ele coloca amor no que ele está fazendo. Mas a nossa arte também tem que ser para vivermos bem. E vivermos muito bem. Então, se o artista hoje ele não consegue linkar arte com gestão, com poder e com lucro, a tendência é sucumbir. Então, isso que você traz eu acho fantástico e gratidão por você me citar, mas eu aproveito esse momento para dizer que nós, artistas, temos que ter, aliás, o Sérgio Manberti, que é um grande amigo, querido, mestre, irmão, que faz tanta falta ao Brasil, não só a mim, enfim, era um grande amigo, faz falta ao mundo. Uma vez, aqui em Camaçari, quando ele veio fazer parte do nosso espetáculo, ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou: Ivan, nunca coloque os ovos na mesma cesta. A grana que eu ganho com comercial, com novela, eu tenho um empreendimento em Paraty, acho que era uma pousada, um hotel. Então, quando eu não estou fazendo novela, quando eu não estou fazendo teatro, eu tenho o que comer. Então, eu aprendi isso, João, também com o Sérgio Manberti, né? Então, o artista brasileiro, primeiro, ele tem que se empoderar. Ele tem que saber que ele é grande. E, sendo grande, ele não pode morrer de fome. Mas é uma conversa para outra entrevista, mas sobre isso que você está falando, né? Sobre a gente ter essa consciência da arte, está muito linkada à gestão. Não, na verdade, eu acredito muito no poder de empreendedorismo da população negra no Brasil. Se você for observar, vamos pegar o exemplo das ganhadeiras, né? As ganhadeiras que inicialmente compravam as alforrias dos seus companheiros, né? E aí, até pensando na baiana de acarajé, que é uma arte, né? O fazer acarajé, né? E o quanto que a partir de um valor identitário, se tornou não apenas um elemento simbólico de uma cultura, mas também um grande negócio, embora que micronegócio. A gente também não deve esquecer algumas informações. Não vamos esquecer de Musa Muso, que é o homem mais rico da história da humanidade, era um africano. Né? Não vamos esquecer do reino de Gana, que é o reino mais rico da história da humanidade. Eu vou voltar a Musa Musa, que quando ele se tornou islâmico, ele desequilibrou uma série de economias no mundo, porque ele saiu da África e foi até a Meca. E as informações que se tem é que o local onde ele deixou menos valor foram 15 quilos de ouro. Então, a gente precisa compreender também que a arte que nós fazemos, a cultura que nós produzindo, linkando essa questão econômica com a estética, ela é um produto muito fácil de se vender. A questão é que nós não acessamos o topo do ganho, do lucro com isso.
A gente pode ter como exemplo também o final do século XIX, início do XX, que quando começa a haver essas relações comerciais entre o Brasil e a Nigéria, eles são prioritariamente por elementos artísticos também, os assentamentos, as esculturas de madeira, uma série de elementos estéticos materiais, né, que representam saberes imateriais e que constituem e que fortalecem a economia aqui do Recôncavo Baiano, que a gente não pode esquecer. Está aí Cachoeira, que não deixa a gente mentir. Você vai ver o culto ao Babaegum, aquelas roupas que são feitas. O próprio terreiro de Candomblé, quando tem uma festa, imagine o tanto de movimentação comercial que tem ali, desde a comida, a roupa dos orixás, os paramentos. Né? É um conjunto de movimentação que, às vezes, a gente até pode se perder do ponto de vista de compreensão dessa potencialidade. E de como nos organizarmos no sentido de nos empoderarmos mais. E nesse contexto aí, os norte-americanos eles são extremamente diferenciados. A capacidade que os afro-americanos... Hollywood pertence aos negros, né? Não, nós tomamos de assalto, na verdade, né? Assim, eu nunca ia imaginar que a gente teria uma ressignificação a respeito das nossas imagens. A partir disso, eu me lembro que a primeira vez que eu vi um preto na televisão foi Jackson 5. Os caras com aquele cabelão, e eu comecei a perceber que eu poderia também estar ali. Michael Jackson já dizendo o que poderia ser, né? Poderia ser. O que se tornou. E aí você vê também uma série de ícones hoje, né? Hoje a gente, não apenas pelas leis de ações afirmativas, mas também pela relação nossa. Agora, é importante a gente ter esse saber e esse olhar no horizonte do ponto de vista do business, né? E, nesse sentido, os afro-americanos eles têm muito a nos ensinar, né? Você falou aí sobre a questão que eu gostaria de... tudo, né? Sobre saber, mas sobre cotas. Como é que você vê as cotas aqui no Brasil? Não, então, Ivanildo, e papo de poeta. Olha só, irmão. A gente já teve muitas discussões nos bastidores sobre isso, mas eu vou dizer para você uma coisa. Essa discussão sobre cotas é uma falsa discussão. Certo. A gente precisa dizer que o Brasil é signatário de um tratado internacional, o Tratado de Durban, e que os signatários desse tratado, eles se comprometeram a fazer medidas compensatórias a todos aqueles povos que foram submetidos à desumanidade. Então, o Brasil não podia fazer como a Alemanha fez com os descendentes de judeus, dar 300 mil euros a cada um. Mas nós criamos um conjunto de mecanismos que se chama ações afirmativas. E um desses elementos, desses mecanismos, são as cotas. Então, é como você pensar na existência das pessoas como uma corrida. Pense nós, descendentes de África, numa estrada para fazer uma corrida com outras pessoas de origem portuguesa e espanhola. E imagine que uma das nossas pernas serão amarradas, né? E as pessoas da outra origem teriam toda a sua potencialidade liberada. É claro que a gente vai chegar atrás. Então, as cotas são nada mais, nada menos de cortar essas cordas, porque a gente precisa compreender uma série de leis que foram estabelecidas no Brasil antes da chamada Lei Áurea e pós ela, que impossibilitaram a dignidade, a lei da vadiagem, a lei da proibição de propriedade, rural, uma série de outras leis, né? A própria lei do ventre livre é uma lei escrotíssima, né? Então, a mãe está com o neném ali, a mãe é escravizada, mas o neném não, como se a mãe e o neném não estivessem linkados. Isso é de um saber perverso extremo. Então, voltando à sua questão das cotas, logicamente que ela não é uma esmola, mas ela também não é um elemento completamente de reparação. Nós precisamos fazer uma reparação de alguma forma.
lógico, para não dizer que é claro e sim escuro, que é importante. Nós hoje vemos vários profissionais liberais que já são fruto dessa política pública, mas a gente precisa compreender a luta que teve antes disso. Que você também é ator, não coadjuvante nisso, é um protagonista, como outras pessoas passaram por uma série de maus bocados. Estávamos falando sobre Milton Gonçalves ainda há Exatamente. pouco, né? Pois é. Que agora... Para existir Lázaro Ramos hoje Exatamente. tem que ter Milton Gonçalves. Né? Tem que ter Grande Otelo. Entendeu? Então, esses caras, imagine as costas deles, como eram costas calejadas de pancada, a capacidade de sapiência para o Milton Gonçalves chegar à Rede Globo, né? E você que trabalhou com ele no Carandiru, teve a possibilidade de beber dessa sabedoria. Imagine o nível de jogo de cintura, e de enrijecimento, e de ternura, e de acolhimento dos outros, e da capacidade de se portar, porque era um guerreiro. Então, isso reflete a necessidade que a gente tem dessa correção, né? A gente tem um instrumento jurídico, e aí eu não vou cair agora no campo da hermenêutica, que a gente poderia fazer um café filosófico só para dialogar sobre as hermenêuticas, né? Essa hermenêutica a jurídica que faz com que a maioria da população não tenha compreensão das leis que regem a si próprio. O Estatuto da Igualdade Racial, foi um ganho, mas que a gente também não conhece, que precisa ainda de mais coisas no sentido de apontar a uma reparação pecuniária. Porque nós vivemos um sistema capitalista, e o grande sangue do sistema capitalista é o dinheiro, irmão. Às vezes, eu estava conversando com meus alunos sobre Milton Gonçalves, e um deles me perguntou assim, ele morreu de quê? Estava doente? Eu falei, Milton Gonçalves morreu de cansaço. Porque Milton Gonçalves foi um dos homens, foi um dos seres humanos que passou por esse planeta, que não teve direito ao descanso em relação a essa luta contra o racismo, né? No Carandiru mesmo, ganhei um presente, né, de ter participado dessa produção, né, do filme Carandiru, de ter convivido com Hector Babenco, com todos aqueles que participaram do filme, mas em especial com Milton Gonçalves. E era muito interessante porque quando a gente ia gravar, né, nos intervalos de gravação, que Milton Gonçalves chamava a gente para conversar, o prato preferido dele é o que você vai fazer com o espaço que você vai conquistando. O que você vai fazer com o espaço que você vai conquistando. Você vai apenas se deliciar dele, ou você vai abrir espaço para outros irmãos que estão lá atrás, com a mesma grandeza que você tem e não tem acesso. Então, fica Milton Gonçalves, assim, né, como semente, assim. Então, trazer você aqui, João, é um presente para mim, é um presente para quem está assistindo, e obviamente, que é um espaço minúsculo, bastante humilde, mas é abrir uma pequena janela para a sua grandeza, né? Porque o que você está fazendo aqui nessa cidade, o que você se propõe a fazer, é muito grande. E as pessoas têm que saber. E tem que abrir as portas. Porque, de qualquer forma, de qualquer maneira, a gente vai passar. Quando não abrir, a gente vai derrubar essas portas. Mas chega um momento, no fim da nossa trajetória, que a gente morre de cansaço. De tanto bater, né? Então, eu queria te agradecer por essa tua aula, dizer que foi um dos dias mais felizes da minha vida, ter entrevistado você, foi um dos dias que eu mais aprendi, e em nome da Prefeitura Municipal de Camaçari, em especial a Secretaria da Cultura, que me possibilita, a momentos como esse,
né, de trocar saberes e de aprender, sobretudo, né, e de dividir o que aprendo com os telespectadores da TV Litorânea, essa TV aqui da Bahia, de Camaçari. Esse programa está sendo transmitido, além da TV Litorânea aqui da Bahia, no canal do YouTube da TV Camaçari Cultura e do canal Ivan Antônio Artista, que também retransmite para os canais do Teatro da Solidão Solidária, que hoje estamos em alguns países da Europa, da América Latina e da África, e também nos Estados Unidos, que você certamente vai ser aplaudido por quem assistir essa entrevista. Então, eu queria te agradecer, muitíssimo obrigado, meu querido irmão João Borges, foi uma honra te entrevistar e agora deixo a palavra contigo. Não, eu que tenho que agradecer, né? Para você ver a importância da cultura da arte na nossa vida, né? A gente poderia aqui falar sobre qualquer campo da filosofia, a partir do pensamento africano, afrodiaspórico, a ética, a estética, a lógica, a cosmologia, a metafísica, a política, as epistemologias. A gente poderia versar sobre muitas coisas, mas a gente falou bastante de estética, e o que, no final, me chama a atenção é como as artes, a cultura, faz a gente se tornar eterno. Observe que o sentimento que toma esse local aqui, nós estamos apenas nós, mas também tem outras pessoas aqui trabalhando, e você falar de Milton Gonçalves, eu me lembro que, na primeira conferência de promoção da igualdade racial, você fez toda uma movimentação para tentar trazê-lo para poder dialogar com a gente naquele momento não conseguiu, mas como o legado da sua obra, embora que não seja uma obra plástica do ponto de vista conceitual, mas é uma obra cênica, como é importante para a nossa identidade. Eu queria pegar um pensador chamado Francis Fanon, que tem um livro que se chama Pele Negra, Máscara Branca, e que, como o colonialismo nos desconfigura. E o Milton Santos é um exemplo primais dessa capacidade de resistência, né? E quando você traz ele, agora já como um ícone nosso, que não está fisicamente entre nós... Você falou do Milton Santos, que é outro grande, que é um gigante. Milton Gonçalves. Milton Santos é um intelectual. Também porque é tanta gente preta maravilhosa, né? Milton Santos refere-se a um geógrafo, um pensador do espaço. Né? Milton Gonçalves é um artista das artes cênicas, né? Um diretor, um ator. E a gente não pode esquecer sobre o Teatro do Negro, né? Aí Abdias do Nascimento, Abdias, que é um filósofo maravilhoso. Né? E esse que grupo abriu tantas portas para a gente, esse né? grupo, essa geração de atores negros é o que abre o caminho, é o que pavimenta a possibilidade de existir uma Thaís Araújo, o Lázaro, né? O Lázaro Ramos também. Às vezes então, uma série de figuras que só existem em virtude disso, né? Aí eu queria, para a gente terminar, utilizar um provérbio banto que diz que a gente não sabe para onde vai quando a gente não sabe de onde vem. Então, falar desse local de Camaçari, falar desse local de seu amigo, de seu contemporâneo, falar dessa possibilidade de pensar a existência a partir de mim e dos outros seres e corpos negros e negras, é uma dádiva. É uma dádiva. E a sensação de gratidão, ela é uma sensação linkada a uma percepção guerreira. Porque a alegria do povo negro é uma alegria guerreira. Por mais que nós possamos versar sobre qualquer assunto ou sobre todas as coisas, a guerra vai estar na nossa vida. A guerra vai estar, primeiro, pela existência. Segundo, pela necessidade de existir bem. E segundo,
E terceiro, por um princípio que os iorubás bastante valorizam, que é a capacidade de ser feliz. Então, seja feliz. Seja feliz. Seja como o sol. Nasça em um dia, embora que esteja nublado, no outro, acorde aberto, brilhando, mas seja feliz. Seja feliz, seja feliz, seja feliz. E a felicidade tenha ela como uma condenação. Porque quando você está condenado à felicidade, a sua existência se torna leve. Conversa com o poeta. Eu queria, antes de finalizar, agradecer a vocês, meninos aqui da... Aliás, seu nome? Anderson. Evelânio, eles não aparecem aqui, mas eles são responsáveis por estarmos aparecendo. Nossa gratidão. Muitíssimo obrigado. Que a família de vocês, filhos ou irmãos, pais, saibam, né, com muita certeza, da importância de vocês aqui no nosso trabalho e quanto somos gratos. Muitíssimo obrigado. Dê um abraço também a Rui, que é o diretor da TV. E eu queria dedicar o programa de hoje a uma negra brasileira de Camaçari, importantíssima nessa cidade, e uma negra linda chamada Solange Borges. O programa Conversa com o Poeta de hoje é para você, minha irmã querida, Solange Borges.